Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. É hora da hora. Hora certa. 21 horas. Começa agora para todo o Brasil Papo de Auô, interatividade e dinamismo na sua rádio, com Babalaô e Fadaió, Adeto Yangã, Elé Buibã. Boa noite, ouvintes da Rádio Fá Brasil. Meu nome é Fadaió, Rixatalabi, Adeto Yangã, Elé Buibã. Estou mais aqui num programa Papo de Auô ao vivo para todo o Brasil e convidar os ouvintes, como sempre, né, a participar do Facebook da rádio, facebook.com/radiofabrasil. O nosso Twitter é @radioifabrasil. O Facebook perfil da rádio é radiofabrasil.oficial no Facebook. Nós temos o aplicativo da rádio na Play Store ou Google Store. Só você colocar Rádio Ifa Brasil, nós estaremos lá. Eu me esqueci aqui agora, mas nós também temos o WhatsApp da Rádio Fá Brasil. É Rádio Ifá Espaço Brasil. Você digita Rádio Fá tudo junto, Espaço Brasil. E aí nós temos o nosso WhatsApp. Temos a nossa camiseta da Rádio Fá Brasil. Você entra no babalaô.com.br/ifaeshop, babalaô.com.br/ifaeshop. Todas essas descrições estão na nossa fanpage da Rádio Fá Brasil, ok? Camiseta muito legal, uma camiseta nova da rádio. E o WhatsApp da rádio, né, para você mandar mensagem de voz, fazer suas perguntas, DDD é 12 99236 6837, DDD 12 99236 6837. E agradeço, né, aos ouvintes, aqui o Darli Luiz, que está ao vivo aqui dentro da rádio, o novo, né, um ouvinte novo da rádio. Deixa eu ver aqui, o Ifacolá também ficou aqui disponível até o momento. Ifacolá lá no Rio de Janeiro, muito obrigado pela participação. William lá do Rio de Janeiro também está entrando aqui. Fabrícia também ao vivo aqui com a gente. Ecalé, boa noite. Facolá já sabe aqui, a Eli Carvalho, Anne Rondônia, Cristina Kaiser, também está aqui ao vivo com a gente. 2922. Quem mais? A minha esposa também está aqui no grupo da Rádio Fá Brasil. O Derek Olobé também está aqui ao vivo, avisando para os ouvintes que esse programa está sendo gravado. Marcos Tupim. Então, tem um pessoal aqui ao vivo. Agradeço muito, imensamente, vocês terem participado. E só para deixar gravado aqui, né, o programa Equilíbrio não teve semana passada por causa de conexão. E essa semana, placa de vídeo do Babolê Fadjemi. Por isso que nós vamos ter que esperar aí, né, algumas semaninhas para poder voltar ao vivo o programa Equilíbrio, para falar para vocês todo o Brasil. Hoje, o Valterizio está aqui também, Mato Grosso do Sul, se não me engano, ou Mato Grosso, desculpa, Valterizio. Então, falei da placa, falei também, vou falar para os ouvintes também que hoje o tema é legado. O tema é um pouquinho polêmico e pesado, né? Porque eu tenho acompanhado muito, né, aqui na igualdade racial, os problemas que nós temos na sociedade. A sociedade, para quem segue, quem é de matriz africana, que segue a cultura, né, de matriz africana, e também Umbanda, Espiritismo, Candomblé. Então, eu quero falar desse legado. Qual é o legado que nós estamos deixando aqui no Brasil? Qual o legado que fica? Qual que permanece mais forte? Quais são as famílias que entendem disso, que têm esse conhecimento para deixar para nós?
E quais são os legados dos nossos pensadores, né? Os nossos pensadores estudiosos, os nossos notórios saber, e pessoas ligadas à religião, né, em si. Então, qual o legado que está sendo deixado? Então, eu, né, e Fadael, vou tentar aqui falar para vocês o legado que nós temos hoje e o legado que eu vejo no futuro, porque nós falamos muito do passado, né? Agora vamos falar do presente e o futuro. Quer dizer, eu vou falar disso. Então, agradeço aqui o Guilherme Osasco e Fatocin, que está nos ouvindo aqui. Espero também toda a família esteja nos ouvindo. Show de rádio, a rádio, show a rádio, parabéns, obrigado. Guilherme Osasco, muito obrigado aí por estar nos ouvindo. Então, o que vocês acham disso? Só para dar uma noção aqui do nosso legado. O Facolar, ele já deixou aqui em aberto, né? Eli Carvalho, por exemplo, deixou muito importante que esse legado seja que nem uma árvore com raízes profundas e tenha bons frutos. É o ideal meu, por exemplo, particular, que cada um tenha a visão de legado seu particular, né? O Facolar disse compaixão, caridade, eu já vou discordar dessa parte, mas eu vou explicar o porquê. Bondade, companheirismo e o primordial, a união, pois a união faz a força. Concordo. Unidos em prol do bem, através dos ensinamentos de Orumilá, podemos dar continuidade a esse legado maravilhoso. Ok. Uma visão bem profunda do legado. Então, vou deixar em aberto para vocês. O Fatocin aqui, o Gui Souza, o Guilherme, né? Pode falar. Outros ouvintes que estão aqui online, né? Eu vou deixar o Facebook em aberto e vou ligar aqui o Skype. Então, pessoal, daqui a pouquinho, Rádio Fá Brasil voltando, 21h18, horário de Brasília. Eu estou com Babaloi Fadiamil Feromilá, aqui ao vivo. Eu convidei, ele aceitou de última hora. Estou muito feliz, tá? Só para avisar. Peguei o sorteio de surpresa, é muito legal isso, quando a gente faz isso. Ainda mais com um senhor já que já tem muito conhecimento já da cultura. Eu aprendo muito com ele também aqui, peço muito conselhos, né? E na verdade, não só peço conselho para os que têm mais idade do que eu, mas os mais novos também, né? E o tema é justamente esse, é o legado. Eu vou dizer bem sinceramente, mas não ofender ninguém, tá? Porque nós estamos hoje numa cultura, né? Eu estou falando nós, eu, Babaloi Fadiamil, e sua família, nós estamos hoje numa cultura que é milenar, não sabemos quantos anos tem, não sabemos quantos anos Orumilá ficou na Terra, sabemos que ele passou pelo Brasil, passou por um monte de lugar, né? Quando era Pangeia, né? Quando era tudo junto, né? Os países, né? Os países eram todos juntos, agora vai se separando, né? O mar vai separando 1 centímetro e alguma coisa, né? Milímetros, né? E eu acho que o conhecimento que nós temos de Fá, quanto mais você estudar, que a gente fala, né? Em Fá a gente aprende todo dia. Então, quanto mais você estudar, mais você tem esse conhecimento e mais você aumenta a sua força na sua caixa de Pandora, que eu falo. É onde tem todos os ingredientes seu de Ifadaió, os ingredientes de Ifadiamil, ingredientes de Ifabamilá, ingredientes de todo mundo que está escutando aqui. O Fatocin, por exemplo, está escutando. Então a gente tem isso. Agora, como vamos passar isso? Qual é o nosso nível de... Como a gente usa o nosso nível de conhecimento para passar isso? Deus me livre se eu e Babaloi Fadiamil morremos hoje. Não vai acontecer isso. Mas se a gente morre hoje, o que aconteceria com a minha família hoje? Essa família que eu estou trazendo o Ifá para essa família toda. Eu estou falando família, é até meu pai e minha mãe. Pai, mãe, neto, irmão,
irmã, filho. O que eu estou deixando como herança hoje, como legado? O que o Babalawo Fadjemi está deixando como legado? Se nós estamos começando, o Babalawo Fadjemi já tem um pouco mais tempo do que eu dentro, mas a gente sempre diz que a gente recomeça, né? A gente sempre se reinicia. Suponhamos que agora, essa semana, morreu o rei de fé, Oni de fé. Qual o legado que ele deixou lá? O que foi passado na geração dele, nesses anos que foram passados, com os filhos, né, netos, bisnetos, etc. Então é isso que eu quero falar. É uma situação bem delicada, porque eu, Babalawo Fadjemi, a rádio em si, nós já falamos praticamente de tudo que é motivo de ancestralidade, né? Eu estava conversando no e-mail, Babalawo Fadjemi, com uma pessoa que hoje está escutando a rádio. Ele citou o PRVG, né? Vamos ver aqui. Problema de conexão. Muito bem. E essa pessoa é um exemplo, né, de um dos movimentos que a gente tem, citou o PRVG. Qual o legado, né, que o PRVG deixou e o que ele trouxe de conhecimento, né? Se a gente for falar somente dele, vai ser muito... vai ter muita informação, né, para ser dita dos estudos que ele teve. Eu falo de estudos. Estudos são dos livros e aquilo que ele pegou como tradição oral, né, patrimônio material oral, que é a Ifá, dos orixás, para ele passar esse conhecimento à frente. Só que o maior legado dele, se vocês forem estudar, está dentro aqui da diáspora. Ele tem informações, né, dos Yorubás, dos Ketu, né, que hoje são os conhecidos Vodou, né, Vodou. Então, qual que é o legado dele? Ele tem filhos. Quem está passando adiante o conhecimento que ele teve, o tempo que ele teve de estudo? Quem está passando adiante? Entendeu? É isso que nós temos que ver. Nós estamos como eu disse no começo, nós estamos falando de uma cultura milenar. E quando a gente fala de uma cultura milenar, a gente está falando de povos que existiam outros povos, e os outros povos foram abrindo outros povos, aí veio Jesus, veio Muhammad, falando com Allah, aí foi abrindo, né, um leque muito grande. Então, as pessoas têm que ver que, por exemplo, existia sacrifício de humanos lá nos antigos, não estou falando nosso, mas lá os antigos povos, os índios lá, de uma determinada região, existia sacrifício humano. A misericórdia era dada como sacrifício humano. Enfim, se você for ver a Bíblia hoje, existia sacrifício de animais, etc. Então, a gente tem que fazer o que aqui? Pensar com quem que nós estamos lidando, com quem que nós estamos confrontando e com quem que nós vamos deixar tudo isso, né, hoje, daqui para frente, de hoje, dia 30/7/2015 para frente. Então, é para tratar uma situação com muitas divergências. Os povos iorubá são muito antigos, mas antes dos povos iorubá existiam os orixá, existiam uma outra civilização que foi se adaptando, foi mudando a forma, né, do ser humano, né. Você pode ver aí que o homem antes, né, Homo sapiens, era de um jeito, nós somos de outro. Então a gente tem que ficar pensando na nossa continuidade. Nós estamos estagnados. Eu estou dizendo, matriz africana também, né? Não só a cultura nossa aborígene Yorubá, de Fá, orixá na Nigéria, mas o orixá hoje é diáspora, que é tratado aqui no Brasil, né, o candomblé, a umbanda, que a gente fala muito sobre misturas, né, de religiões, mas se você for pegar mesmo e estudar a fundo, e isso quando chegou não existia. É uma questão de adaptação que o homem gosta disso, né? Agora é complicado, né? Eu sou engenheiro da aeronáutica. Aí eu vou lá e vejo que o instrumento do bisturi
é importante para cortar um fio do... Como é que fala? O fio do avião lá. Como é que chama? Eu estou esquecendo aqui. Da bateria. A troca da bateria. Então, o bisturi vai ter como eu trocar o fio da bateria. Eu não consigo agora pensar em vários exemplos, porque minha cabeça está bem assim. Minha cabeça está bem... Eu estou vendo muito... eu não vejo como medo, né? Eu não vejo isso como medo. Não. Mas como... eu estou vendo hoje as pessoas que estão vindo do Candomblé para o Ifá com incerteza. Vendo, por exemplo, que os orixás que eles vão retratar na vida deles vão dar suporte a eles, mas sem total conhecimento do assunto. Seja de Ifá, seja de Obatalá, por exemplo, seja de Ogum, seja de Yami. Quero ser Yami, quero ser Oxô, quero ser Gungun, quero ser Odé, quero ter Ossan, mas não é aquela coisa da fantasia, né? Aquela utopia, a palavra mais bonita, utopia, porque às vezes nem tudo que renasce é ouro, né? Então você acha que aquilo vai ser bom para você, mas quando você entra, né? Quando as pessoas entram, vê a situação totalmente, o ângulo totalmente diferente. Então, hoje eu quero muito mais não fazer a que as pessoas estão ouvindo fiquem convencidas do que eu estou falando, mas que elas pensem a respeito disso. Aonde você está entrando, o que você está fazendo, está correto? Você está buscando mesmo a informação correta? Você está em determinada família, né, entre aspas, né, estou colocando entre aspas, família de Ifá, família de Orixá, que está trazendo mesmo a informação correta? Eles estão fazendo aquilo de forma correta? Ou é aquilo que o homem quer fazer ainda em passos largos, né? Em passos largos, não em passos pequenos, para poder adaptar algo que vem de fora. Que a gente já falou muito de ocidental, então adaptar algo que vem de fora. Porque o orixá não é brasileiro, o orixá é nigeriano. Então, como é que vai ser conversado isso, né? Então, deixa a palavra para o Fademia Boroboye. Obrigado por estar participando. Espero que tenha, nesse meu primeiro passo, deixado o senhor mais entendido do que eu quero dizer. Obrigado. Boa tarde, Boroboye, a todos os ouvintes da Rádio Ifá Brasil. Estamos novamente de volta com as programações da Rádio Ifá Brasil, em prol de levar ou somar algo mais dentro da cultura iorubá, dentro da cultura de Ifá, ao povo brasileiro e a todos aqueles aos nossos ouvintes. Em primeiro lugar, e falar sobre o legado, ele é um conjunto de nosso aprendizado desde o nosso nascimento. Esse conjunto de aprendizado, tanto da cultura em que você nasceu, do seu berço, como para a cultura que você migra. A cultura iorubá, ela tem como um instinto próprio dela a preservação dos costumes antigos. A cultura ocidental, ela tem por forma legal uma adaptação e atualização do sistema dentro do mundo atual, dentro do mundo da evolução, dentro do mundo da igualdade, dentro do mundo que faz com que o ser humano vai ter um progresso altamente qualificado como socioeconômico financeiro. A cultura iorubá, ela traz dentro dela os requisitos de valores desde a família, desde a educação, e que vai chegar ao fator no ponto de encontro do religioso, que já tem o começo dele, o seu encontro desde do 7º ou 9º dia de nascimento, através dos atos que a criança é apresentada dentro da sociedade religiosa. E todo esse aglomerado de informações, de educação que ele tem no berço dele, e com todas as normas e regras que a sociedade urbana tem, faz com que ele seja uma pessoa muito bem regrada dentro dos costumes, onde não é aceito os deslizes, que faz com que a miscigenação, a mistura de culturas
possa penetrar dentro da família. Eles são rígidos e conservadores, justamente para que o legado dele seja o mais puro possível, não seja miscigenado ou misturado com outras culturas. Esse valor da preservação dos costumes e da cultura iorubá faz com que eles tenham uma maior harmonia entre si, que tenha maior respeito entre si. Então nós estamos falando do legado, mas eu estou começando a falar da colheita desse legado que nós temos que deixar. Sim. Porque nós só poderemos deixar um bom legado para que tudo continue, para que as coisas boas sejam implantadas dentro da nossa família, se realmente a gente colher. Porque se nós não colher, já o legado que nossos pais, nossos avós adquiriram dos ancestros dele, nós também não teremos bagagem do nosso legado para deixar para os nossos filhos, para que possamos ter a preservação do amanhã da nossa cultura sócio, de novo aquela frasinha que eu falo sempre, política e religiosa. Esse valor, esse aglomerado da sociedade, dentro do costume do dia a dia, não está diferenciado do religioso, está extremamente ligado ao religioso. E esse legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, ele tem que ser concreto, ele tem que ter uma cultura de valor sólida, que ele possa ter a segurança do que ele está fazendo, a segurança de uma realidade que o máximo que ele agir irá dar certo, vai dar certo. E isso faz ele se sentir uma pessoa que tenha um certo equilíbrio até para com a família, para com a sociedade trabalhista, para com a sociedade em geral, popular, e com todos os seus semelhantes. Porque não adianta nós queremos deixar um legado fragmentado, quer dizer, aquilo que nós colhemos de educação dentro da família, dentro da religião, dentro de todos os valores contidos, faz com que ele vai levar algo que não seja concreto, que está trincado. Porque se você vê, se a preservação é difícil de você adquirir, então é muito mais difícil de você passar. Eu vejo nesse ponto de vista o esclarecimento da razão, porque o ser humano tem que aprender as coisas boas da vida dentro da razão, porque ele tem que entender que aquilo que ele está fazendo é certo, ele tem que entender que o valor espiritual dele é tão concreto como o material, enquanto ele está na Terra, porque é o valor que ele vai se integrar de novo aos ancestrais dele e vai fazer com que, através do outono lá, ele vai voltar. Se uma pessoa for bem alicerçada dentro dos valores, sendo boa para uma sociedade, será reconhecida espiritualmente. Terá valores dentro dos ancestrais. Se ela não tiver isso, também ela não vai ser assim tão bem cultuada, tão bem assim qualificada dentro desse complexo. Então tudo isso também faz parte do legado, até da nossa partida. Porque quem deixa, que a gente fala, deixou um legado, certo? Também leva um legado. E se nós não deixarmos o nosso legado muito bem formado aqui dentro da nossa sociedade, dentro da nossa família, você também não será reconhecido, certo? Ou sendo homem, um bom egungun. Ele não terá um valor rígido de rito ou de culto individualizado. Então você vê só que o que vem de berço vai refletir até no Orum. Porque se você faz dentro de uma sociedade as suas benfeitorias que sejam realmente concretas, que sejam realmente límpidas, que sejam realmente aquilo que faz o ser humano evoluir, então mas você é uma pessoa do bem. Se você não tem um bom legado, se você não adquiriu um bom legado, você também não vai deixar. Então, se o valor
vai fazer ter uma continuidade de grau, porque tudo é avaliado em grau. E a nossa espiritualidade, dentro de tudo aquilo que nós ajuntamos pedra a pedra, passo a passo, caminho por caminho, suor por suor, vai fazer com que você fez para o ser humano muito de bom e a sua família melhor ainda. Porque você tem que levar para fora, para o ser humano que te procura, para a sociedade que você convive, certo? O quanto tão bom quanto você leva para a sua família. Se você não der um bom conselho para a sua família, você não vai conseguir dar um bom conselho para terceiros. Exatamente. E agora, as informações de conhecimento dentro da cultura e dentro da religião. Porque as duas vai trabalhar num conjunto. E esse conjunto terá que ser satisfatório. Pode falar, né? Foi isso que o Wellington falou ali. O legado é a transmissão de saber, cultura em Ifá. E dessa forma, a continuidade desse saber, cultura. Só que é o que o Babalô Fadjemi acabou de falar. Uma coisa é a gente fazer agora, que estamos fazendo, a transmissão do saber de Ifá. Outra coisa é você estar dentro da religião e sabendo o que está fazendo. Certeza. E esse legado é que a gente fala, né? Nigéria, uma pessoa não iniciada, dependendo do ato que está sendo feito, que não é iniciação, todo mundo lá vê. Aqui nós temos outro legado. Não pode ver, vai poder ver daqui a um certo tempo, e depois de certo tempo, olha lá ainda, se você não tem informação, não vai poder ver. Então, a gente está falando de cultura. E é o que eu falo lá na igualdade racial, viu, Babalô Fadjemi? Eu vestido com trajes Yorubá é cultura. Eu passar a informação ou vestir um egungun e dançar é cultura. Religião é quando eu estou lá e faço o egungun se manifestar e sair dançando na rua. Isso é religião. Mas religião é uma ponta do iceberg nosso, né? Fazer o Ifá, chegar até o Ifá, é a transmissão da cultura e do saber. Fazer o Ifá responder para a sua vida já é outro sistema. Então, as pessoas têm que saber realmente diferenciar. O que nós fazemos tem dois caminhos: cultura e religião. Agora, é o que a gente fala, que o Babalô Fadjemi falou muito bem. Eu vou dar um exemplo que eu aprendi essas semanas atrás. Nós sempre falamos de Abiku, né? E de Essentaia, certo? Sim. Veio um relato para mim lá da Nigéria, do Babalô Fadjemi, que é o seguinte. Essa irmã, né, desse rapaz, ela estava tendo muito aborto. Só que esse rapaz, quando ele veio pela mãe da irmã, olha só a história, hein? Pela irmã da irmã. A mãe foi dito para fazer ebó e não fez. Ela consultou o Ifá e não fez. O Ifá disse que essa criança ia nascer e ia morrer. Aí ela não fez ebó. Então, durante o parto, quando a criança nasceu, a criança morreu e a mãe morreu. Aí todo mundo sabe que quando acontece isso, quer dizer, quase todo mundo sabe, né? As pessoas estão aprendendo ainda, que esses espíritos, né, essas pessoas, esses Atumá, essas reencarnações, eles querem voltar. E é que as pessoas não sabem, que eu já falei lá no começo da rádio, no primeiro ano da rádio, que as pessoas voltam sempre na mesma família. Aí o que aconteceu? Essa criança que queria tentou vir, mas tentou vir na irmã. A irmã foi lá, aí consultou o Ifá e falou: olha, esse espírito tem que ser cuidado, tem que fazer ebó, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Aí o que aconteceu? A criança nasceu, ficou 3 meses viva, morreu. Aí a menina teve filho de novo. Aí o que aconteceu, meu Fadjemi? Sim. Veio o mesmo rapaz de novo. Com certeza. Aí veio de novo. Aí ele viveu. Ele vai ficar no vai e volta. Aí ele viveu até uns 7 anos de idade. Chegou um dia que ele falou: chega da minha vida, eu vou. E aí o que aconteceu? Ele se enforcou, ele se suicidou, né? Botou a cordinha, né? Enforcou e em cima
pelo, como é que fala? Fã, eu tô com inglês na cabeça, desculpa, tá? Ventilador. Aí colocou lá, se enforcou no ventilador. Aí o que aconteceu? A menina teve filho de novo, só que agora ela fez ebó. Só que quando ela fez ebó e nasceu, eles não fizeram esse entaie. Aí esse menino, que eu não vou falar o nome dele, que ele está vivo hoje, mas sofre um pouco, ele, toda vez quando ele é criança, que ele visse o ventilador virando no teto, ele chorava. Aí você apagava a luz, ele parava de chorar, porque ele não viu o ventilador, né? Aí ligava o ventilador no teto, o teto virava, aí eles perguntam, o que está acontecendo? Aí foram consultar no Babalaô. Aí o Babalaô lá de Lagos falou o seguinte, morreu uma pessoa recentemente na família? Aí morreu meu irmão. Então, pois é, essa pessoa aí é o seu irmão. Ela ficou toda, né, assustou, né? Aí deu o nome a ele, fez o ebó e hoje está aí vivo. Mas, até parar, né, foi consultar Ifá, não seguiu os preceitos de Ifá, e né, aquele sofrimento, se você não acabar e bloquear o que está acontecendo, né, a vida da pessoa em si, daquela criança, vai ter esse sofrimento. Então esse é o legado. E são familiares que deixaram de cultuar o orixá em Nigéria, olha só, e foram cristãos. E tem nome de orixá no nome deles. O que aconteceu hoje? Eles voltaram a cultuar o orixá novamente e está tudo tranquilo. Só assim resolveu o problema, a situação de toda a família. Tem outros exemplos também que a gente pode dar, mas é muita história. Esse é o problema, né? A má formação que o senhor falou, né? A formação que começa desde do berço, né? Desde o berço. Do berço. É muito complicado. Eu aqui como sou pai novo, né? Eu fico pensando como é que vai ser dali pra frente, né? Eu não penso nada de ruim, mas eu já luto já, né? Na política, no meio da política. Eu não sou político, mas no meio da política para eles terem pelo menos o bem-estar, né? No futuro deles. Não ter tanta dificuldade, por exemplo, que eu tive. Eu não tive tanta dificuldade não, porque eu não quis ter dificuldade. Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade, têm falta de conhecimento, né, sobre assuntos culturais, religiosos. E, assim, por exemplo, eu estou fazendo esse meu legado, a transmissão do meu saber, pelo menos nessa parte. Agora, religioso é o que a gente sempre, né, no ciclo vicioso, a gente sempre tem que falar a mesma coisa. Essa religião não é para todos. Por isso que a gente fala, né, que quem está feliz em uma religião não tente mudar para outra. E o mais complicado ainda é uma coisa que aconteceu hoje, Bárbara Fadjemi, que a pessoa deixou eu falar. Por isso que eu vou falar. Entendeu? O que acontece não só com ela, mas com muitas pessoas. Que até falei com a minha esposa também agora há pouco aqui. Será que eu falo isso que eu quero falar? Ela falou, fala, mas fala com calma. Fale com calma. Fale com sabedoria. Falei, tá bom. Vamos lá. Muitas pessoas que encontram sacerdotes como eu e o senhor na internet acham que é uma coisa, a religião, que o que a gente passa é uma coisa, certo? A maioria. As pessoas pensam uma coisa quando a gente está falando, que a gente está transmitindo o saber. Mas quando vê de fato o que a gente cultua, as pessoas ou estranham ou falam assim, não era isso que eu esperava. Ou era isso que eu esperava, ou eu esperava Bom mais. assunto. Muito bom assunto. Muito bom assunto. Então tá. Muito bom. Aí a pessoa vai e segue determinado babalaô e ele faz a iniciação. Só que ele faz sem nos conhecer. Aí começa de fato, dentro da nossa religião, cultura, conhecer os trâmites. Qual é a função, quais são os tabus, etc. Certo? Só que depois ele vai conhecendo a pessoa que está ao lado dele. Ele esperava ou muito ou pouco. E aí vem, né, a cachoeira vai jogando água, de manhã joga muito forte a água, de tarde a água vem mais em gota, né? É mais devagar. Ou não, depende da lua também, né? Aí você vai conhecendo de fato a pessoa. Aí você não estudou a pessoa,
né? Eu tô tentando falar pra não falar. Ah, falou do outro babá lá. Aí falou do meu babá. Aí não sei, não quero falar disso. Não tô falando disso. Tô falando no geral. Tô falando de padre, pastor. Tô falando de tudo. Entendeu? Começa a ver as dificuldades, os anseios e as maldades. Eu já falei que Fá pratica bondade e não pratica maldade. Ponto final. E ele acaba vendo que as outras pessoas que saíram, o sacerdote começa a atacar. Começa a usar maldade. Fala, pô, mas aí ele falava que o Ifá era bondade, aí ele faz maldade, como é que fica? Tô com medo de sair daqui. Aí vem pessoas com certeza pro Babalo Ifá de mim, vem pessoas pra mim, fala, ó, eu quero fazer bom, mas eu tenho medo, porque meu babá descobriu o senhor, então me mantenha sigilo. Eu falei, tá bom. E eu sempre falei para as pessoas, se você quer sair, saia pela porta da frente. Se você não saiu, entrou pela porta da frente, sai pela porta da frente, vai lá e discuta e fala, não quero mais, ponto, acabou. Segue a sua vida. Mas é que tá, é o que a gente falou no começo, é o berço. Aí tem essa pessoa, né, que eu nem vou relatar nenhum nome, que eu nem gostei, que está fazendo algo, e ela sabe, só que ela está fazendo algo por causa de amizade, não da espiritualidade dela. Só entendeu o que eu quis dizer? Mais ou menos ou não? Problema foi de mim? Oi, Então, você entendeu o que eu quis dizer agora? entendi. A pessoa quer. Por exemplo, o senhor, eu sou um amigo seu, gosto muito do senhor, e eu não tenho iniciação. Só que eu vou fazer a iniciação por causa de você, porque você é meu amigo. Não, não deve fazer. Então, aí veja bem. Aí, mas eu vou fazer a iniciação, a minha vida tá boa, tá? A minha vida tá ótima, próspera, saúde, beleza. Eu não tô falando só dessa pessoa, de muitos já que apareceram aqui e de relatos que tem de fora. Isso é comum, isso. Aí eu vou fazer pra acabar o ciclo. Foi isso que a pessoa me falou. Acabou o ciclo, aí depois eu vou entrar no Ifá. Porque aí eu fiz o que tinha que fazer, agradei fulano de tal, agradei amigo, agradei família, tá tudo certo. O que o senhor acha dessa visão dessa pessoa e do que eu falei dessas pessoas que têm dificuldade de, mesmo sabendo que estão... Auto-assumir que está saindo. Não assumir que está saindo, medo, indecisão, entendeu? Esse legado que nós estamos deixando. Primeiramente... Esse legado que está ficando. Como é que vai ficar o filho dessa pessoa, a filha, o neto? Sempre indeciso e mal resolvido, né? Sempre mal resolvido. E sempre isso vai continuar. Exatamente. Também fica como legado. Falta bater martelo para a pessoa. Fica ocultando o seu próprio caráter, né? Isso. Ou pondo o seu caráter, certo, de uma maneira não muito bem aceita, né? Porque é uma atitude não muito boa. Agora, se ele tem a coragem de sair pela mesma porta que entrou, entendeu? Numa situação boa, porque eu acho que a liberdade do ser humano, o livre-arbítrio, ele é de direito de todos. Sim. Entendeu? E cada um deve se iniciar onde realmente ele não é levado pela amizade, ele é levado, certo, pela necessidade da iniciação, ou porque saber, porque aqui é diferente de Nigéria, de outros países africanos. É outra visão. É outra visão, porque ele está migrando. Sim. Né? Ele já vem de uma outra cultura religiosa, entendeu como que é? Então esse passo da migração, esse passo da mudança, ele tem que estar muito consciente, bastante consciente, para que ele possa se integrar. Porque se ele não... Porque, é que nem você falou, é porque conheceu pela mídia, conheceu pelo nome, conheceu por isso, ou por aquilo, ou por apresentação, né? E ele pega e simplesmente para agradar a pessoa, pela amizade, se inicia. Eu acho que não deve iniciar dessa maneira, entendeu? Ele deve iniciar dentro daquilo que ele sabe o que ele vai fazer. Agora, ele pensa que é uma coisa, ele inicia. Quando chega dentro da religião em si, dentro da cultura, ele já não quer mais se alinhar. Sim. Ele não quer passar por todas as normas e regras que nós já falamos tanto em tantos programas, entendeu como que é? Se alinhar a nada e não aceita nem o que a palavra de Ifá fala. Exato. Ele escuta a palavra de Ifá e ainda
aí repicando em cima a respeito de se acha bom ou não acha bom, quer dizer, não é aceitação, ainda vai ser identificação, porque primeiro a pessoa vai se identificar com o que ouviu para saber se é bom e se vai fazer. Então você vê que esse valor da aceitação da palavra de Fá é muito pequena ainda quando a pessoa migra de outra religião. É muito pequena e dolorosa, né? É dolorosa, porque depois que está iniciado, você tem um compromisso. Uhum. E aí quem é que vai... Você vai pôr bola de ferro na pessoa? É Não que as vai. pessoas, assim, que a gente fica avisando, né? Porque quando as pessoas fazem quando Aí, chega no Itá, né? se você Itá. fica avisando, fica assim alertando, você se torna-se uma pessoa assim enjoativa, né? Sim. Porque tá pegando no pé, Tá porque pegando tá te conduzindo, tá te manipulando. Manipulando. Então, são um tipo de coisas que não vai levar a nada. Porque quando fez de Fá, estava sabendo que ia se alinhar. Sim. Ia se alinhar dentro da vida para que você possa ter um bom propósito. Entendeu como que é? Para que você possa ter o direito de você se evoluir. Porque a nossa evolução depende de nós mesmos. Não depende só do sacerdote. Nós dois somos muito bonzinhos até, porque a gente fica falando. A gente alerta, nós né? passamos por essa dificuldade. Passa. A gente... Passa. Então, a gente passou pela dificuldade. São poucos que não passaram. Por exemplo, um lá no templo que tá me seguindo não fez nada, não fez isso, não faz nada. Aí o pessoal fala, nossa, como você tem sorte de estar aqui. Esse é o que o pessoal fala lá, não tomei nem agradecendo por isso. Os outros falam por ele, fala para ele. Então assim, com certeza acontece com o senhor aí. Então, a gente fica repetindo, falando, é porque a gente passou por isso e nós cuidamos de... Aparecem muitas pessoas pra gente cuidar e essa história é repetitiva. Então, a gente tem, assim, muita paciência e até... para poder passar mesmo a informação, porque ainda, é o que eu falo, esse legado que a gente está falando é muito novo ainda. Tem muita gente perguntando situações que não deveria perguntar, deveria escutar mais, perceber mais, né? O martelo, quem bate mesmo é o ouvinte que está escutando aí, que está indo no sacerdote tal, sacerdotisa tal, é o ouvinte que vai escolher. Mas aí o que a gente tem aqui como obrigação e missão é o IFA. Porque eu quero falar para o senhor o seguinte. Nós ficamos alertando isso porque a gente sabe que quando chega no dia do Itefá, né? Que é a cerimônia de Ifá, iniciação. O Itá, né? O Itá. Quando chega o Itá. Porque aqui a maioria não sabe o que é isso. Né? A maioria não sabe o que é isso. Aí vai um neófito, né? Tô estudando agora Ifá. Aí eu vou fazer Itefá, não sei nada. Nada. Oberim. Na inicial não sabe nada. Aí chega lá no Itá, aí o Itá tem o tabu geral, né? E o tabu pessoal. Mas quando já fala no geral, a pessoa já assusta. Que tem os tabus gerais que eu não vou falar aqui ao vivo. Você tem que passar para saber o que é. Quais são os tabus gerais? Você tem que passar para saber. Ou, se um babalô tiver a mente aberta aí que está fazendo Itefá no Brasil, deixar você participar, você vai ter uma noção mais ou menos do que a gente está querendo dizer. Porque o problema não é o pré, muito. O problema é o pós. O pós. O Papai Pajamia até dá risada, né? Lógico que dou risada. Porque se você vai consciente de muitos anos atrás, você está entendendo? Mas você vê só que o que foi passado, certo? Você aceitou. Sim. Mesmo sendo contestante, seja contestante para reflexão. Não para fazer uma política diferenciada. Vamos usar política diferenciada para não usar outro nome. Sim. Você está entendendo? É verdade. Sim. Agora, se você tem a sua própria aceitação, é porque você foi iniciado. Não é o seu segundo, terceiro, quem te cerca que foi iniciado. Quer dizer, a iniciação ela é individualizada de Ori para Ori. Exato. Você está me entendendo? É onde fala Elodomari fala, é isso que você tem que fazer. Aí, exatamente. Então,
a aceitação também é individual. Aí eu vejo, é muito difícil compreensão, porque quando se fala, por exemplo, eu estou no Ifá e cai lá o Otuá Turupã, cai lá o Odu chamado Otuá Turupã. Aí fala em um verso, Otuá Turupã, fala o seguinte: se você tem filho, você tem que trazer o seu filho, a tradição Ifá tradicional, né, a tradição Yorubá, porque senão ele vai continuar ficando, né, daquele jeito. Aí o Ifá não está mandando eu fazer isso. Ele está me alertando de algo. É questão de interpretação. Então, se o sacerdote não souber interpretar o que esse verso desse Odu está falando, ele vai falar: ô meu filho, vamos iniciar logo, porque senão você vai morrer lá para frente. Um exemplo. Entendeu? Mas não é isso. Ele está querendo dizer algo. Aí eu vou chegar no meu filho e falar: filho, é o seguinte, o Ifá está dizendo que você pediu para eu consultar esse Ifá, não é? Sim, papai. Então, o Ifá está dizendo para você que você está fazendo alguma coisa errada. Esse alguma coisa errado vai surgir uma coisa muito grande errada. E pode acabar com a sua vida. Então, vamos treinar, vamos conversar, né? Vamos dialogar. Eu vou explicar para você mais ou menos como é que é. E ver se você decide ou não fazer. Porque você vai estar sabendo. Porque desde o primeiro momento que você procura Ifá, é porque você procurou Deus, e Deus está te avisando, vai acontecer isso. Agora, se você não souber, Lucede Araré, Araré Lucede, você vai responder pelos atos. Então, tranquilo. Aí, suponhamos que meu filho não faça. Aí, esse Odu, nesse verso, fala que ele vai cometer um crime muito grande e ele vai ficar preso muito tempo. Então, esse é o alerta de Ifá. Esse é um dos exemplos que eu estou falando de legado. Né? Eu posso dar vários exemplos. Por exemplo, uma coisa bem chocante para as mulheres. Né? Tem muita mulher que não aceita. Você está consultando para a mulher, aí o Babalo Ifá de mim vai gostar dessa. Aí o Ifá diz para uma mulher, não, para uma mãe. O Ifá diz que a sua filha precisa casar com o Babalaô, porque senão ela vai morrer cedo. Olha, a cara da pessoa, né? A face, né? Porque normalmente a gente não pode olhar para a mulher, né? Mas a face da mulher fecha. Porque ela procurou algo, mas além desse algo vem o além. Né? E como é que fica para a pessoa dentro de Ifá poder aceitar o que está sendo dito por Ifá? Porque normalmente as pessoas acham que não só nós que queremos casar com um monte de mulher, né? Acho que o cara tá querendo casar com mulher, ou tem que casar com outro de Ifá. Essa vida deles aí é difícil, né? Complicada, tem muita regra, não sei o que, eu não quero isso pra minha filha. Aí você vê, na prática, a história da filha, né? Aquela complicação, tudo mais, né? O sofrimento. E já tem vários exemplos disso já. Então, o que se faz? Qual que é o legado? Minha filha não conhece essa religião sua, não. Minha filha não conhece a sua cultura. Como é que ela vai casar com um Babalaô? Como é que ela vai aceitar isso? Ou, por exemplo, a nossa cultura, né, brasileira não aceita bigamia. Como é que vai fazer? Você já tá casada, já está casado com uma mulher, como é que vai fazer? Aí Ifá que vai indicar. Aí a gente tem que explicar, né? Não pode ser comigo, pode ser com outro cara de Ifá, etc. Então como é que fica? Eu peguei pesado um pouquinho, né? Mas eu já estou mostrando, né, Babalo Ifá de mim, que o senhor já sabe disso. Já estou mostrando como é que é. É diferenciação de cultura. Uma coisa é a cultura ser vivida na sua terra máter, entendeu como que é? Na sua terra de origem. E outro fator é viver uma cultura na diáspora. Quer dizer, na terra fora da origem. Se você vê a situação do confronto, nós vamos, por mais que nós não queremos, nós caímos no fator da migração. Sim. O fator da migração é o eixo, é o elo de tudo. Né? Porque a Rádio Ifá Brasil, ela luta em levar esclarecimento para que haja uma adaptação com mais de 80% de sucesso. Sim. Tudo bem? Vamos jogar 80% de sucesso. Não vamos falar em 100%. Porque a diáspora nunca vai chegar a ser igualzinho, entendeu? A origem. Isso aí, todos os sacerdotes da diáspora
seja de qual for a diáspora, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Venezuela, qualquer outro país do mundo que cultua Ifá, que migrou dentro da cultura iorubá, você vai ver que ele tem dentro dele um problema de adaptação. Sim. E isso, por mais que se lute, sempre vai ficar, certo? Um ponto de partida da cultura que ele veio. E isso daí nunca morre dentro do ser humano, a sua própria origem. A gente Exato. tem que entender, procurar esclarecer, ajudar a adaptação, mas nunca na anulação da origem. Porque a anulação da origem vai fragmentar o ser humano um tempo da sua vida. E esse tempo da vida inicial do ser humano jamais será apagada. Todo sacerdote também tem que entender isso. Sim. Eu fiz isso, eu fiz essa pergunta, inclusive para o Babalaô da sua família, como é o nome dele? O Fadamitã? Algum dedinho? Eu fiz essa pergunta, como é que a família do Boibon, ela aceita a migração de outras religiões, lembra? Sim, sim. Eu fiz essa pergunta exatamente nesse propósito. Eu fiz a pergunta para ele, para Fadamitã. Porque se você vê a aceitação do próprio iorubano, certo? Da própria religião em si, da sua própria terra, de outros povos oriundos, de outras culturas, então você vê só que eles também têm a consciência que isso é difícil. É. Eles têm essa consciência. Você pode ver que eles não são tão rígidos. Ele não é tão rígido com o ocidental como ele é rígido com o seu próprio povo. Você reparou isso lá? Não, eu reparei que se trata da mesma forma. Não, trata da mesma forma, Sim. mas a cobrança é diferente. Eles não cobram por causa de... são muitos detalhes. Exatamente, porque Muitos eles são detalhes. conscientes que ainda está se adaptando. Não é verdade? Então você vê só, essa diferenciação é que tem que ser muito bem olhada com impulsos diferentes, que tem que ser muito bem qualificada e ajudado, porque eu estou falando no sentido dessa comparação, ajuda a você querer ajudar, eu querer ajudar, todo sacerdote querer ajudar, mas também tem que ter aceitação de quem está procurando aceitar ser ajudado. Isso, é por isso que eles não forçam, são as pessoas que tentam forçar, né, a conhecer mais profundamente. Isso mesmo, exatamente isso que acontece. Porque se você vai dentro de uma religião nova, à procura de um apoio, à procura da tábua, vamos supor, para flutuar, né, para não se afogar dentro de todas as dúvidas que existem no mundo, ou que existem, porque cada cabeça é um mundo, né? Às vezes quando eu falo mundo, eu estou falando cabeça de ser humano também, porque cada cabeça é um mundo. Mas às vezes ele não se encontra, ele não tem dentro dele aquela integridade do conhecimento. E somente pessoas que já andou dentro de uma nova cultura pode passar para ele. Mas ele está desesperado porque ele só quer receber. Ele não quer se adaptar. É o maior problema. Esse é o problema. O problema é o seguinte, para ser sincero, um país que... nós estamos falando do Itá, né? Da cerimônia de Itefá. E no final tem o Itá, que é onde nós sabemos a tradução, o limite de tudo que nós devemos fazer dali em diante, depois que nós renascemos novamente, mas junto com o Ifá. E suponhamos que colocamos esse último passo na cerimônia para o começo. Porque é o seguinte, só para explicar para as pessoas. Depois de tudo que você passa por todos os atos, os ritos, etc., o Ifá vai falar para você o que deve ser feito dali em diante. Mas às vezes, muitos resultados não vêm com satisfação para você. Que aí a gente fala do saber antes, né, do conhecimento antes, que em muitas situações
aonde você quer chegar, o que você quer saber, você pode saber. Outras não pode, só depois de passar pela iniciação. Mas enfim, não tem muito mistério, entre aspas, numa situação muito pesada. O pesado é o que vem depois de Tefá ou não. Às vezes tem pessoas que têm, que eu estou falando de, né, no caso de tabus, tem pessoas que têm tabus muito grandes e compromissos muito grandes, ou tem compromissos menores, pequenos, que aí vai da pessoa querer o compromisso grande e procurar esse compromisso grande, né? Suponhamos então que tudo isso que eu falei agora entre no começo do Itefá, porque depois você não pode jogar fora, né? Depois você não pode jogar fora, você não pode sair e falar, não quero saber mais, não pode, né? É difícil, né? Você comprou aqui no Brasil é muito difícil, mas se você for comprar um carro, você tem até tantos dias para devolver, mas quando devolve não vai ser mais o mesmo preço que você comprou. A vida não é mais a mesma coisa, que você comprou um carro e não gostou e você quer devolver. É a mesma coisa em Tefá. A vida não é mais a mesma, é outra, totalmente diferente a sua vida. Vai depender de como você vai arcar com as consequências, né? Eu posso cortar Sim. você um pouquinho? Sim, pode? Sabe o que acontece? Precisa passar para o povo, passar para os nossos ouvintes, né? Sim. A ideia é o seguinte, que toda pessoa que é iniciada dentro dos cultos afro, ifá, orixá em si, eles não são mais não são mais pessoas comuns. Sim. Eles têm que entender, eles saem da condição de pessoa comum já para o nome de iniciado. É, exatamente. Só o nome iniciado já é a grande diferenciação de responsabilidade. Vamos começar pela responsabilidade. Responsabilidade. Entendeu como que é? Então você vê só, essa diferenciação de não ser mais uma pessoa comum faz com que ele tenha grande vantagem sobre a sua espiritualidade. E isso daí que tem que ser preservado. Exatamente, foi bem lembrado. É só isso que eu queria falar. Pode continuar. Não, tudo bem. Então, suponhamos então que nós colocamos todos esses valores, né, essas conquistas, no começo. A gente expõe tudo o que você vai ser e você... O Ifá expõe, né? Lodomar expõe, Babalô traduz e você vai dizer sim, eu vou aceitar ou não. Mas será que quando a gente está dentro de uma barriga, na nossa mãe, né, no caso, a gente pode falar dentro da barriga da mãe, não, eu gostei de ficar aqui, eu vou continuar e é isso que eu quero fazer, ou não, eu não gostei, eu quero voltar de onde que eu era. Será que tem como, nesse caso do Ifá, ou do Orixá, específico em geral, tem como você reverter isso? Você chegar e saber tudo que você vai fazer, tudo antes de fazer um ritual desse, no caso de Tefá que eu estou falando, será que você consegue, você acha correto também, ou consegue articular tudo a sua vida sem ter pisado antes, por exemplo, na selva de Ifá? Então aí fica a dúvida, porque eu vou deixar para os ouvintes essa dúvida, né, esse pensamento de tudo que vocês querem buscar, de tudo que vocês querem seguir, né, trazer para si mesmo, está apto ou não para responder os objetivos. Vocês querem realmente fazer aquilo que vocês almejam, ou vocês esperarão o Ifá dizer aquilo que vocês devem fazer? Essa é a dúvida que eu vou deixar no ar para as pessoas. Espero os ouvintes aqui, por exemplo, poderem participar. Por exemplo, aqui o nome da pessoa eu não sei aqui. Perfeito o assunto hoje em questão na rádio, hein, Babá? Ok. Nesse bloco disse tudo, hein? O Calhão tá falando. O Calhão tá falando, o cultural é muito bem aceito
por muitas pessoas, já o religioso por alguns que migram a muita resistência. Babai Fadimi tem uma boa percepção. Aí, tá falando do senhor também aqui. Obrigado. Então fica... É o tempo, porque essa percepção traz assim, o tempo, todo o convívio com uma sociedade que procurou a espiritualidade, os que se enquadraram, os que não se enquadraram, os que tiveram sucessos nas suas vidas, aqueles que não tiveram sucesso, aqueles que conseguiram assegurar o seu sucesso, aqueles que por qualquer virtude não asseguraram o teu sucesso. Sim. E aqueles que vão caminhando sempre à procura da melhor espiritualidade. E aquilo que eu falei é questão de uma pessoa aqui que eu não revelo o nome. Ela já está com sucesso. Sim. Ela já está com sucesso na vida dela, antes de ser iniciado. O duro é o que ela está para fazer, que eu já sei que ela está para fazer. E, Deus me livre, não quero que ela perca o sucesso dela. Porque já vi muitas pessoas muito bem na vida e entrarem no candomblé ou até no Ifá e perderem quase tudo. E a vida engatinhar mais devagar que uma formiga disputando com o ibim, com o caramujo. Entendeu? Então esse é meu maior medo, porque quando eu gosto da pessoa eu falo. Quando eu não gosto da pessoa eu não estou dando nenhuma dica. Não. Só fica assistindo. Então, porque a gente não tá aqui, né, pra entrar. Eu aprendi uma coisa. Antes eu tinha muito isso de ser muito pai, né, muito mãe, né. O seu com certeza também já teve, né, de querer colocar todo mundo embaixo da cueca, né. Falar, olha, filhinho, aí bata na bunda dele, né. É assim que faz, tá? Eu baixo na cabecinha, filho, se você fizer isso tá errado, tá? Agora não, eu tô aprendendo, né, com o coração duro e mole ao mesmo tempo, que tem pessoas que querem passar por isso, não adianta a gente querer, né, impor, mandar, entendeu? Ou até mesmo Ifá, né? Pessoas acreditam no Ifá e, como o senhor disse, né, fazem seguem outro caminho, né? As posições de Ifá, os esclarecimentos de Ifá, os conselhos de Ifá. O senhor disse agora no meio do programa, achei isso muito válido, porque infelizmente é assim. Agora, o que a Renata está falando, esta troca é muito difícil. A troca da migração, né? As pessoas migram, resistir. É uma resistência muito grande. Esse assunto migração, ele sempre vai ser o fator da grande introdução ao culto iorubá. Ele vai ter, não é renegar. Renegar é uma coisa e aceitar a adaptação é outra. Exatamente. Então, precisa diferenciar isso para não falar que nós possamos estar incutindo na cabeça dos nossos ouvintes a renegar sua origem. Não pode. Isso nós precisamos deixar bem claro para que não seja mal entendido. E nós temos que deixar dentro do próprio programa que nós estamos fazendo. Nessa data de hoje, entendeu? Não estamos falando em renegação da sua cultura original de berço. Porque de lá nós já traz um legado. Sim. E isso daí, ele vai ser agregado também, certo? A cultura de imigração, que é a Urubá, a cultura onde que ele vai se enquadrar e ter conhecimentos da sua, do seu segredo espiritual. Sim. A palavra certa é o segredo dele, o que está incutido na cabeça da existência dele, entendeu? Tudo que ele pode, tudo que ele não pode, qual é o valor que ele deve se dirigir para com ele mesmo e as suas forças espirituais. E qual é o legado que vai deixar? Mas é exatamente aí que vai ter a grande chance de deixar uma adaptação melhor para o seu filho. Quer dizer, com um legado melhor. Quer dizer, os seus filhos, os meus filhos, entendeu como que é? Eles vão ter mais chance de ter isso mais purificado. Exatamente. De ter isso mais apurado. Mais apurado. Mas não que nem você, com que mais nem facilidade. Temos que batalhar atrás disso.
Já tá na raiz aí o negócio. Então, e eles vão ter que... já estão pegando meio mastigadinho, né? Assim... É bom. A Fabrícia tá falando o seguinte: pois é, eu digo por mim, minha resistência sumiu logo quando soube da verdade. Não há como ter resistência sabendo da verdade. Bom, é cada cabeça, né? Cada cabeça é uma sentença. Então tem pessoas que se adaptam muito rápido, tem outras pessoas que até dentro da minha família, meu pai, exemplo de muitos anos de candomblé, 25 anos, Ogã, né, no candomblé. Aí chegou o filho dele de óculos, né, falando: pai, vamos pro Ifá, vamos. Meu filho. Aí ele começa a pegar os oriki escondido, né, começa a tentar rezar. Aí um dia o filho pega o pai, né, fazendo escondido as coisas. O filho fica feliz, claro, mas meu pai ainda, por mais que ele tenha trouxe, né, a Umbanda e o Candomblé depois do Candomblé pela minha avó, falecida avó, ele hoje está na cultura, mas cultura aborígene urubá, mas ali a gente dá para perceber que tem uns 10%, uns 15% ali daquela saudade, né? Mas também, por ele que eu já vi, não tem muito mais mistério, mais essa situação. Poxa, eu esqueci que eu ia falar agora há pouco. E eu estava falando das pessoas aqui, né? Da migração. E tem pessoas que realmente também têm o tempo delas, né? Para poder entrar numa religião, numa cultura. O que eu faço aqui, que eu acho certo. Eu não gosto de forçar as pessoas a fazerem nada. Tem pessoas que eu cuido, que cultuam ainda Umbanda, né? Cultuam ainda o Candomblé. Eu dou a minha diretriz, como eu dou para todo mundo aqui, falo para todo mundo ao vivo. A mesma coisa eu falo para essas pessoas que me procuram, né? Mas a gente tem que deixar muito transparente, né? Nosso compromisso, né, com o Ifá é deixar tudo transparente, para depois falar: olha, o sacerdote tal não disse pra gente que era assim. Então a gente tem, principalmente registrado, testemunha. Assim, eu sei que o Babalu faz de mim é assim, eu sou assim. Tudo que a gente fala ao vivo aqui, eu faço também aqui, com todo mundo aqui. É a mesma coisa. O que é mais importante é que o primeiro encontro com o Ifá, quando ele resolve que vai iniciar, ele chega e já bate de frente com um monte de imposição que na cultura dele é livre. Isso. Esse é o primeiro passo do grande encontro. Ele já encontra assim um monte de normas e regras que não condiz com a origem dele. Sim. E aí começa o grande drama, né? Eu lembrei aqui que eu ia falar. O senhor estava falando sobre as raízes, certo? Daquela pessoa que está migrando, né? Aquela pessoa, o destino, né, que ela escolheu, ou não dá para saber porque não dá para apontar o dedo. Mas uma pessoa que eu fiz uma consulta de Ifá e caiu outro Amedi. E caiu, né, positivo, né? As coisas estão positivas nessa pessoa. Só que tem um verso de Otuamedi, nessa positividade, falou para ele voltar a estudar a origem da família dele. O que a família cultuava, ou o que a família cultua, se os pais estão vivos, né? Então, ele me falou: não, meus pais são católicos e tudo mais, e ele é de Ifá, né? Foi para ele: então o Ifá está demonstrando que você tem que voltar a falar com seus pais e mostrar o que você está fazendo hoje e fazê-los, não fazê-los entender, mas fazê-los compreender, né? Acho que é a mesma palavra aí sim, mas compreender aonde você está seguindo, para que depois lá no céu, né, entre aspas, esse Otuamedi diz que não há confrontos. Esse ancestral possivelmente vai voltar e vai voltar mais tranquilo. E aí Ifá diz: não renegue a sua origem,
Então, construa, né, o teto antes que ele desmorone, de algum sentido. Então, o Tuamedi fala isso. Então, a pessoa está cultuando Ifá, mas a origem dele é católica. Então, o Ifá está falando, ó, volta lá pro seu pai e pra sua mãe lá, conversa com eles. Eu achei muito, muito interessante isso. Foi um aprendizado para mim. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Ó, pessoal, eu acho que... Tem pessoas que não conseguem sair, né? Tem pessoas que é tão radicada dentro da sua cultura de origem que elas não conseguem migrar para qualquer outro segmento. Não consegue. Aqui eu tenho exemplo mesmo de um seguidor de Fá meu, que a mãe é evangélica. E a mãe não aceita o que ele está fazendo. A mãe não, desculpa, é a avó. A avó não aceita o que ele faz. Ah, mas minha avó fica me perturbando, fazendo aquelas coisas que é ruindade, né? Foi pra ele, ó, o que você tem que fazer é se proteger, saber se proteger e tentar explicar de pouco a pouco e explicar para sua avó não renegar os ancestrais dela. Ela não pode discriminar os ancestrais, não pode haver. O Ifá não gosta dessas brigas, né? Não. Entre famílias. Então tenta fazer. Não gosta. Tenta fazer então a sua avó entender, não fuja da briga, mas enfrente de uma maneira correta. Não coloque briga em cima de briga. Então você vai ficar muito complicado. Ah, mas minha avó não entende. Não, você vai ter que... sua missão. Essa missão é muito grande, porque ele não fez Itefá ainda. Mas sua missão agora é muito importante. Você conseguiu fazer isso, você vai ter tudo na sua vida. Não espera sua avó ficar... não sei se a palavra bonita é caduca, né? Não começando a esquecer o nome dos filhos, né, dos netos, né? Faça isso antes, porque um dia você vai ter que cuidar dela também. Vai sobrar para você cuidar dela, ou pros netos, né? Você vai ter que cuidar da sua mãe, da sua avó. Sua mãe vai cuidar da sua avó, depois você vai cuidar da sua mãe. Seus filhos vão cuidar de você, seus netos vão cuidar de você, os netos vão cuidar dos seus filhos, e assim vai. Então é questão mesmo de, é que eu falo, da cultura, né? Questão de adaptação. Fala pra ela, se o pastor não te ensina, avó, eu vou te ensinar como é que faz. Simples. Dá exemplo, tem que dar exemplo. Não é difícil fazer. Quer dizer, é difícil, mas não é impossível. Da situação que ele está, e com certeza outros que estão nos escutando, com certeza tem alguns aí que estão nessa situação. De pai ou mãe que renega a religião de qualquer maneira. Pai ou mãe que renega a sexualidade, porque é homossexual, que não sei o quê. Então é o que eu falo, eu não aceito essa